Carol, um prazer te receber. Tudo bem com você? Tudo bem, Thalita? Um prazer também poder estar hoje aqui com você e a gente conversar um pouco em torno desse boletim que a gente produziu a partir do Observatório da Branquitude. Ô, Carol, pelo que eu andei olhando, há uma mudança de comportamento que dá para sentir melhor entre intelectualidade e imprensa, mas não tanto em relação ao legislativo, que acaba utilizando os argumentos negativos dessas duas instâncias para se fazer valer medidas e discussões ali no legislativo de fato, né? Queria te ouvir, como que a gente pode ver, então, essas três instâncias hoje? Em realidade, houve mudança também, né, do ponto de vista do poder legislativo. Acho que quando a gente começou a fazer esse mapeamento, a gente se questionava justamente, né, assim, onde que mudou? Né? Então, assim, são 20 anos dessa luta aguerrida por parte dos movimentos negros para pautar, né, a necessidade de uma política, a primeira política pública e a única que a gente tem, né, em torno das ações afirmativas, no caso das cotas. E aquela época, né, no momento em que esse assunto entra com força no debate público, havia, na verdade, essa agenda ainda muito encampada por um certo espectro político que a gente pode nomear de centro-direita. A mudança que se percebe com relação ao poder legislativo está justamente centrado numa certa radicalização, Thalita, desse discurso, né? Sim. O que hoje a gente percebe é que essa agenda de preocupações ela é uma agenda abraçada fortemente por grupos alinhados à extrema-direita, alinhados à composição política ideológica da qual faz parte, inclusive, o nosso atual presidente da República. Então, é interessante situar que houve mudança, sim, porém uma mudança radical. Se a gente nota, né, e a gente foi capaz de fazer esse mapeamento, uma mudança de humor da imprensa, sobretudo da grande imprensa, né, aliada ali a uma intelectualidade acadêmica ou não, né, que num primeiro momento forjou uma narrativa muito bem assentada, contrária às cotas, né, numa certa política que a gente pode nomear de uma política de desinformação, né, porque, no caso, concentrou o olhar sobre as cotas como cotas essencialmente raciais, e elas não são essencialmente raciais, né? Se houve esse deslocamento, hoje a gente não vê nenhum editorial formalmente contrário às cotas, como se via nos anos 2000, né? Então, houve esse deslocamento, né, como eu estou situando, por parte da imprensa, grande imprensa, e também de uma certa intelectualidade que hoje se coloca publicamente a favor das cotas, porque é inegável, né, o rol de evidências que situam os resultados positivos, né? Houve também essa mudança, porém uma mudança que está mais alinhada ao que se percebe, conectada a uma tradição do pensamento social brasileiro, né? Negacionismo racial, enfim, entra aí também o mito da democracia racial, somos todos mestiços, enfim, de uma negação do componente raça como um componente fundamental para se olhar o Brasil, para a produção de política pública, para se enxergar as nossas questões. Acho que você já até trouxe um pouquinho na sua resposta, mas eu queria que você detalhasse mais essa questão da mudança de opinião e a que se deve na avaliação de vocês. É, de fato, a percepção de como essa política trouxe resultados nesses 10 anos, se deve a isso? Se deve a isso, a gente acredita que sim, se deve aos resultados absolutamente positivos. Acho que você situou muito bem na abertura, né, assim, desse momento aqui da nossa conversa, a mudança, né, a diversidade, a inclusão que a universidade integrou a partir de 2012, né, quando foi sancionada a Lei 12.711, a despeito das experiências anteriores de ação afirmativa, quer dizer, o Brasil, há 10 anos, conseguiu realmente forjar uma universidade
diversa, colorida, interessante, inteligência, sem nenhum tipo de rebaixamento do ponto de vista da excelência acadêmica, né? Então, assim, isso é bom que se diga. Mas um outro aspecto que é importante que a gente ressalte tem a ver também com a luta incansável, mais uma vez, dos movimentos negros, com a pressão social, né, com essa luta aguerrida, sistemática, contínua dos movimentos para que essa política fosse de fato implementada, né? A gente costuma brincar, né? Assim, no senso comum existe essa colocação muito forte de que há leis que pegam no Brasil e leis que não pegam no Brasil, né? A gente sabe muito bem. E a lei de cotas, ela é indubitavelmente uma lei que pegou, uma lei que vem sendo aplicada, enfim, aí toda uma disputa, né, assim, de que ela poderia ser melhor aplicada em tais ou quais cenários, mas, de todo modo, é uma lei que está aí na ordem do dia, que está completando 10 anos, e também acho que é interessante a gente reafirmar, eu acho que você já colocou isso, né, de que não se trata de um cenário em que se discute revogação, em que se discute, né, vamos repensar a lei. A lei está, o que de fato precisa ser debatido, né, precisa estar aí na esfera pública, e que bom que a gente está tendo esse espaço de conversa aqui também, é o aprimoramento da política, né? É o avanço Sim. dessa política. Então, eu penso que são esses os fatores, né, que podem ser colocados quando a questão é essa, né? Assim, o que a gente precisa fazer agora? Sabe que eu vi um dado do Datafolha, que está numa reportagem que cita o boletim do Observatório, que a pesquisa feita esse ano mostrou que 50% da população brasileira é a favor das cotas raciais nas universidades públicas, 34% se posicionaram contra a reserva de vagas. Eu acho que, ainda quero te ouvir sobre isso, eu acho que essa percepção da população também tem muito a ver com a percepção da imprensa. Você coloca agora que houve uma mudança de fato. Sabe, Carol, que eu fiquei bastante chocada, eu estava assistindo outro dia o Fantástico, e o Fantástico trouxe uma reportagem imensa, né, sobre a política de cotas e como, de fato, essa política transformou a universidade brasileira. Coisa que até há alguns anos a gente sempre via aquela questão, né, do jornalismo isento, vamos dar os dois lados. Então a gente vai falar bem da política de cotas, mas a gente vai ter que ouvir alguém que seja crítico a essa política. E hoje isso não acontece mais, né? Ali o Fantástico foi prova essa reportagem. Eles trouxeram uma reportagem imensa, mostrando os vários pontos positivos dessa lei. E é claro que isso impacta muito na sociedade no geral, né? Então há uma relação muito grande em como a imprensa vê uma questão e como isso reverbera depois na sociedade, né? Sem dúvidas, Thalita, é fundamental. A gente sabe, né, a potência e o poder da vocalização que a imprensa, enfim, abriga, né, que a imprensa detém. Realmente, a matéria do Fantástico foi muito boa, muito positiva, eu tive a oportunidade de assistir, e como você também bem situou, ela destaca aspectos absolutamente relevantes e alicerçados, né, em dados e, enfim, em produção científica, em produção de conhecimento, o que é fundamental quando você vai falar de uma política pública, o que não foi feito historicamente, né? Então, eu acho que é quase que uma medida de reparação, né, com relação a essa política, mas eu diria mais, ainda há matérias, ainda há um certo comportamento, né, da grande imprensa que oferece os dois lados sob a égide, né, da neutralidade, sendo que eu acho que esse posicionamento é bastante discutível em se tratando da questão racial no Brasil, né? Porque, enfim, por razões óbvias, nosso país foi um dos últimos, né, enfim, sancionar o fim da escravidão, foram quase 400 anos,
E, de fato, a política de cotas, né, ainda que seja uma subcota racial, é a única política pública até hoje implementada nesse âmbito da reparação, né, com vistas à justiça racial, à mitigação de assimetrias raciais. Então, a gente ainda vê, por óbvio, não vê com a mesma força, não vê aquela narrativa arraigada, como eu falei, né, de um que a gente pode até colocar assim como um certo ativismo jornalístico, né? Mas, de todo modo, a gente ainda vê aqui e acolá o que sempre chama atenção, em paralelo, realmente, a essas expressões de mudança, essas expressões de bons ventos, eu diria, democráticos. Com certeza. E, Carol, só para encerrar, há um temor de que o Congresso possa passar alguma medida que, de alguma forma, transforme a lei de cotas, mexa na lei de cotas, porque é isso, a gente tem um Congresso bastante reacionário nesse momento, né? E tem muita expectativa que ele se transforme no ano que vem, mas também não sei se isso vai acontecer. Então, assim, qual é a expectativa de vocês, de fato, em relação a essa possível mudança na lei de cotas? Em realidade, não diria, não classificaria, Thalita, como um temor, né? A gente pensa que são focos de atenção. No próprio boletim, a gente salienta que é importante, inclusive reafirma o nosso compromisso, né, enquanto uma instituição, enfim, que nasceu esse ano, para olhar justamente, enfim, esse enfoque a partir das assimetrias raciais, a partir do ponto de vista do debate da branquitude, o nosso compromisso de monitorar sistematicamente essa agenda de cotas. Então, assim, eu diria que não é exatamente um temor, mas é preciso ficar atenta, é preciso acompanhar, é preciso realmente criar, né, uma metodologia, que é isso que a gente está bastante empenhado e dedicado em perseguir esses projetos de lei, né, que no caso são 31 projetos de lei enquadrados em 4 classificações, né? Há em minoria, o que é realmente um aspecto positivo. Do ponto de vista quantitativo, há uma minoria de projetos que pedem pela revogação, que pedem pela substituição do critério, pelo fim, melhor dizendo, do critério racial, né? Ou seja, negam a raça, né? São esses anticotas que a gente classifica como antinegros. Então, é preciso olhar, mas com um certo cuidado, mas não há medo. A lei não vai ser revogada, essa a nossa compreensão. Ela precisa ser aprimorada em face de toda a mudança positiva que ela trouxe. Perfeito. Carol, um prazer falar com você, viu? Muito obrigada pela conversa. Até uma próxima. Um abraço para você. Até uma próxima, Thalita. Muito obrigada. Foi um prazer.